Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso programa O Mundo da Criança aqui pelo seu canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta, Pimentinha no Confiança Esmeralda e também com a gente o Colégio Criativo de Marília. E que bom é estar aqui com você em mais uma sexta-feira, bom demais, né? Mas é claro, quem fala aqui sobre esse programa, quem comanda toda essa festa aqui é ele que já está aí, ó. Professor Francisco de Agostinho Júnior. Doutor Francisco, chega mais, e hoje eu sei que o assunto é realmente muito importante, hein? Então, muito boa noite, seja muito bem-vindo em mais uma edição do nosso Mundo da Criança. Doutor Francisco. Oi, Marcos, muito boa noite a você que começa com a gente, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança nesta sexta-feira. Que legal estar com você mais uma vez, que legal estar com você, telespectador, que é família, que é a pessoa amiga, pessoa da nossa sociedade, pessoa com quem a gente aprendeu a conviver ao longo dos anos. Aí a tela está mostrando, Marcos, para a gente recordar mais uma vez. E eu creio, para dar graças a Deus, programa O Mundo da Criança 2023, 20 anos. Nós estamos mencionando isso toda sexta-feira, porque invade o nosso coração de alegria, de prazer, de gratidão por estarmos aqui no Canal 4, falando com você sobre crianças, sobre filhos, sobre saúde, popularizando alguns conceitos para que você possa estar se envolvendo cada vez mais com a saúde do seu filho, que eu tenho certeza é aquilo que você deseja, a saúde do filhinho, da filhinha, do netinho, claro, né, Marcos? Nós não podemos esquecer das vovós. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, Marcos, que é um pouquinho chato, sabe? Chato para a gente como profissional, muito desagradável para as famílias, mas a gente precisa falar, a gente precisa orientar para aquela força, para aquela ideia, para aqueles conceitos que sustentam a vida dos papais. Eu quero falar hoje sobre transtorno do espectro autista. Era a expressão autismo que se usou muito e ainda se usa, mas hoje, sob o aspecto médico, é melhor falar transtorno do espectro autista. Nós vamos explicar por quê. E para isso, Marcos, nós vamos usar novamente o livro. E essa é uma maneira da gente mostrar ao telespectador que o livro que nós escrevemos, O Pediatra Instruindo a Família, tem vários assuntos de seu interesse e que você comprando esse livro, R$50, você está colaborando com o projeto Amor de Criança. Ninguém está tendo lucro nenhum, a não ser toda essa renda, toda essa receita é dirigida ao projeto Amor de Criança. O que é esse projeto? É aquele projeto lá da Universidade de Marília que nos hospeda lá para atendermos as crianças que têm um acometimento neurológico grave, como a paralisia cerebral e tantas outras síndromes. Então, esse dinheiro é para lá. Se você comprar, e isso está à venda, e na Detalhe, está no Confiança, Pimenta, Pimentinha, no meu consultório, e tem vários lugares, você www.projetoamordecrianca.com.br, você compra pela internet, e aí você está ajudando o projeto. Mas esse tema está aqui no livro O Pediatra Instruindo a Família. E eu disse assim, eu iniciei falando, é um assunto chato, é realmente chato. E a gente aborda isso na página 285, que diz assim: o pediatra reconhece a grande dificuldade do tema. É difícil. Transtorno do espectro autista é difícil. Difícil para quem? É difícil o diagnóstico e também comunicar a hipótese de diagnóstico para a família também é difícil. Mas difícil ainda é para os pais ouvir do profissional, quando a gente conversa sobre isso, a possibilidade do diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, é um assunto difícil para a gente, é um assunto de difícil diagnóstico, é um assunto de difícil abordagem e, é claro, mais difícil para quem recebe essa notícia da possibilidade ou da hipótese diagnóstica de um transtorno do espectro autista. No entanto, não se pode ignorar a possibilidade diagnóstica.
Por isso é que a gente está aqui para conversar, por isso que a gente está aqui para mostrar que o livro aborda vários assuntos, que é uma conversa com você, papai, mamãe, sobre vários assuntos. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o transtorno do espectro autista. Esse assunto, por que ele é difícil? Ele é difícil porque ele tem um conceito assim, muito amplo e não se fecha um diagnóstico com muita facilidade. Você não tem um caminho de tratamento que resolva a situação, porque as manifestações clínicas são as mais variadas possíveis e isso traz dúvida na hora da abordagem, traz dúvida para a família e isso realmente acaba tornando o tema assim, Marcos, vou repetir, é chato, sabe? Chato falar, mas a gente tem que abordar, porque é um assunto da família hoje, é um assunto da escola e isso mexe muito com o coração dos pais. Aliás, a gente tem no projeto Amor de Criança muitas crianças com transtorno do espectro autista. E isso é uma situação assim que torna o diagnóstico mais difícil, porque são crianças já doentes e que ainda desenvolvem essa outra doença, que é o transtorno do espectro autista. Então, as crianças que nós tratamos, as crianças que têm um acometimento neurológico, são crianças que, em particular, exigem um cuidado maior, são crianças que têm convulsão, são crianças que têm dificuldade de deglutição, são crianças que têm outros tanto e ainda têm o transtorno do espectro autista. Mas também a criança normal, a criança que se desenvolve bem no primeiro ano de vida, às vezes não chama atenção por nenhum sintoma, mas que pode ter o transtorno do espectro autista e isso fica difícil o diagnóstico. Então, como é que a gente conceitua? E a gente vai comentar com você, telespectador, como é que a gente conceitua isso. Mas como é um assunto tão difícil, eu fiz questão de mostrar, Marcos, o telespectador está vendo na tela, várias referências recentes, agora de 2023, um comentário de um iraniano, publicado agora em fevereiro de 2023, uma revisão do jornal americano da Academia de Psiquiatria de Adolescente, de criança e adolescente. Então, um assunto assim, é uma meta-análise, revisando esse assunto. Aí nós tivemos um outro assunto, um jornal agora que publicou, jornal Ciência Molecular, janeiro de 2023, também falando sobre o transtorno do espectro autista. E um artigo brasileiro, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então a gente teve que, além do livro que a gente começou e aborda isso para os pais, a gente teve que procurar uma literatura assim bem segura para conversar com você, porque não é um assunto assim que a gente, olha, eu penso isso, não. A gente tem que ter critérios clínicos, médicos, porque o diagnóstico é importante. Então essa abordagem a gente fez baseado numa literatura importante e recente. Todos vocês vejam esses artigos publicados, são agora de 2023. E a gente conceitua como que é, Francisco, o transtorno do espectro autista. Veja, é um grupo de anormalidades. Por isso é que é difícil, são vários sintomas do neurodesenvolvimento, sistema nervoso. Então você tem um problema do sistema nervoso com alteração do desenvolvimento da criança, com grau de manifestações variados. Então você não tem uma manifestação única, não é uma dor, não é uma situação que você localiza facilmente e acaba definindo o diagnóstico corretamente. Não, são manifestações variadas. Podem começar na primeira infância, idade variável, mas a mãe vai perceber isso aí depois do primeiro, segundo ano. Nós já tivemos uma situação única que
a mãe com 3 meses, numa consulta normal, disse assim: doutor, meu filho tem autismo. E eu fiquei até um pouco chateado, porque, claro, eu não consegui esclarecer para ela. Falei: olha, é impossível se fazer um diagnóstico com 3 meses de idade. E depois, realmente, com em torno de 1 ano e meio, 2 anos, essa criança tinha transtorno do espectro autista. Mas, por isso que as manifestações são variadas, começam na primeira infância, em geral. 1 ano, 2 anos, em torno disso, mas principalmente após 1 ano e 6 meses. Há problemas de comunicação, interação social, juntamente com problemas comportamentais, com interesses restritos e comportamentos repetitivos, estereotipia. Mas no primeiro, o que chama a atenção da família é o atraso de fala. Esse por isso, assim, primeira infância. Quando que a criança fala? Normalmente fala em torno de 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. Tem aquelas menininhas que falam mais, Marcos, aí antes de 1 ano já fala. Mas, em geral, 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, tolerância até quando? Até 1 ano e 6. Não falou até 1 ano e 6? Já começamos a ficar um pouquinho preocupados. Então, as manifestações observam nesse conceito. Primeira infância começa precocemente, problemas de comunicação, interação social, problemas de comportamento e interesses restritos. Ela fica brincando apenas, às vezes, com uma coisa só, não varia, não se comunica, comportamentos repetitivos. E assim, essa interação, essa comunicação, o que acontece assim é que o pai vai falar: "Tô, ela não olha para mim", né? Então isso começa a chamar a atenção sobre esse problema. Eu sei que você já está chamando aqui, está me cutucando aqui para o intervalo, mas a gente vai abordar um pouquinho mais com você, família, para alertar, para conceituar, para dar algumas dicas assim do que é, Marcos, o transtorno do espectro autista. A gente volta em seguida desse segundo bloco. Pode fazer o seu comercial aí. É isso aí, doutor. Então vamos que vamos. Um intervalo rapidinho, a gente volta na sequência com mais aqui no nosso Mundo da Criança. Não sai daí não que a gente volta na sequência. Até já. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Existem vários estilos de mães, mas para a Unimed, você é única. Em maio, a Unimed Marília oferece condições especiais para planos individuais e familiares. 50% de desconto nas 2 primeiras mensalidades. Carência zero para consultas e exames simples. E um presente exclusivo para mães na adesão do plano. Consulte condições. Ligue 0800 201 2500. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.
Já estamos de volta com o Mundo da Criança de hoje, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também o Colégio Criativo de Marília. Pois é, hein? Transtorno do espectro autista. É um tema realmente bem complexo, hein, doutor? Mas chega mais aí com mais informações e mais detalhes aqui no nosso Mundo da Criança. Com você, doutor. É isso, Marcos. Realmente o assunto é um pouquinho complexo e vocês veem já pela definição, isso para chamar a atenção do papai, daquela família que tem um bebezinho e tal, que todo mundo hoje está com um pouquinho de medo do transtorno do espectro autista. Eu diria até que muito medo, sabe, Marcos? As redes sociais mencionam muito pais, testemunhos de pais, a gente vê pais corajosos falando sobre os filhos, dando seu testemunho, modificando, mas todo mundo acaba tendo um pouquinho de medo hoje porque a incidência aumentou muito. A gente não tem no Brasil uma incidência estatística de quantas crianças nós temos, mas a gente tem bastante. A gente tem alguns trabalhos dos Estados Unidos mostrando uma estatística aí que é variável, mas que em torno aí até 8 anos, uma criança para cada 50, falam 44, tem alguns trabalhos que falam até 39, até 8 anos você teria uma criança para cada 50 crianças, para cada 44 crianças com transtorno do espectro autista. Então é um número elevado e isso traz um pouquinho de medo, fica assim, uma preocupação. E hoje a gente tem até algumas consultas assim, olha, tem 1 ano, não falo ainda, será que tem autismo? Essa é a pergunta mais comum. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado como médico, sabe? Porque senão a gente provoca um drama, um estresse nessa família. E ele tem vários aspectos. E nesse conceito que nós mencionamos aí no final, Marcos, que chama atenção, são comportamentos repetitivos. O que isso chama? É isso aí que chama estereotipia. São comportamentos repetitivos. Isso às vezes é transitório, mas pode ser permanente. E aí chama a atenção da família esse tipo de comportamento. E ela vem trazendo para uma criança maior, depois de 1 ano e meio, em torno dos 2 anos, ela vem, olha, a preocupação é assim, ele não olha para mim, ele tem algumas... ele fica sempre no mesmo brinquedo, e parece assim, ele é sabidinho, ele é inteligente e tudo, mas parece que ele tem umas manifestações que eu queria ver com você, o que você acha, né? Essa é a colocação. Então a estereotipia é esse comportamento repetitivo, que pode ser transitório, permanente, e pode ser de gestos, pode ser de palavras, ou de movimentos, certo? Então essas coisas chamam a atenção, por isso que nós colocamos no nosso conceito inicial que as manifestações, olha o que nós colocamos, são variadas, né? E mais intensas ou menos intensas. E a estereotipia chama atenção por isso. E a gente chama atenção por uma expressão assim muito comum que as pessoas às vezes já leram e traz para a gente assim para esclarecer. Mas o que é síndrome de Asperger? Nome de uma pessoa que descreveu isso lá em 1944. Ele descreveu, é uma criança que tem dificuldade de comunicação, de interação social, tem dificuldade. O pai observa isso, né? Só que essa pessoa não tem atraso, essa criança não tem atraso de linguagem, mas tem dificuldade de comunicação. Tem outra coisa importante no Asperger, tem um QI normal, né? Ou às vezes até muito inteligente. Tem um cognitivo ótimo, certo? Mas tem uma dificuldade de comunicação, de interação social. Isso já, às vezes, não é observado precocemente. A criança vai para a pré-escola, escola, e aí que se observa algumas dificuldades de comunicação e tal. Olha, a criança é muito inteligente e tal, mas tem algumas limitações. Isso chama a atenção dos pais, né? Só que o Asperger atualmente é enquadrado dentro do transtorno do espectro autista. Antes tinha uma abordagem diferente. Hoje é classificada como das variantes de manifestações do transtorno do espectro autista. Percebe, Marcos, que a situação desse assunto é muito complexa, difícil. A gente estava procurando resumir, claro,
não é para provocar ou assustar, mas para dar uma orientaçãozinha sobre as expressões, sobre sintomas, sobre o que acontece. E é difícil realmente essa abordagem. Certamente você está percebendo como a gente tem dificuldade em abordar esse conteúdo, que é um conteúdo muito atual. Vocês veem que uma criança nos Estados Unidos, para cada 50 ou 39 ou 44, depende do trabalho que a gente lê, até 8 anos você encontra uma criança com transtorno do espectro autista. Né? E o Asperger chama atenção e às vezes é mais difícil o diagnóstico, porque algumas famílias dizem, não, mas o pai é assim. E às vezes o pai tem Asperger, o pai tem um transtorno do espectro autista, né? Mas passou despercebido e aí tem dificuldade. Até a gente, será que eu sou autista? Você dá uma desligada algumas vezes, Marcos, aí pensa bem como você age, hein, cara, senão eu já vou enquadrar você aqui. Mas esse é o Asperger, que faz parte hoje do transtorno do espectro autista. Como é que é, então, o transtorno do espectro autista? A gente fez esse quadro para mostrar o seguinte, Marcos. Você tem sintomas, é um espectro de sintomas. Então, se tem aí, eu coloquei aí numa pontinha, sintomas leves, de pessoas que convivem normalmente. O Asperger, né? São pessoas assim, inteligentes, pessoas que se manifestam, têm dons específicos, sabe? Um entende de assunto A, assunto B, de maneira assim extraordinária. São pessoas que às vezes em algumas especialidades, em algumas profissões se destacam muito. Existe lá do outro lado, que vocês estão observando uma faixa vermelha, as crianças mais graves, que têm atrasos importantes, que têm um relacionamento muito mais limitado. Por isso que chama transtorno do espectro autista. O espectro é isso que nós colocamos no conceito, é uma grande variação de sintomas, certo? Manifestações leves que passam despercebido. Muitos cresceram, são adultos, morreram com transtorno do espectro autista e não ficavam sabendo. Como hoje o assunto é muito mencionado, você tem meios melhores para uma orientação ou para estabelecer uma hipótese diagnóstica. Mas o diagnóstico definitivo não é fácil, certo? É complicado, é difícil. Esse é um assunto hoje psiquiátrico. Quando há um acometimento neurológico ou alguma coisa, também é um assunto neurológico, de neurologista, mas é um assunto de psiquiatra infantil. Então a gente precisa muito desses profissionais, como precisa de uma fono, como precisa de uma psicóloga, uma terapia ocupacional, depende. Por isso que a gente colocou aí que é um espectro, manifestações leves até manifestações mais graves. Então, com ampla diversidade de manifestações clínicas e complexidade. Complexidade de sintomas, complexidade de manifestações clínicas, porque os sintomas são muito variados, e o diagnóstico que o profissional tem que fazer tem que ser uma abordagem muito séria, muito cuidadosa, mas muito, muito cuidadosa. Diante de dúvidas desse tipo, a gente tem que pensar muito para ajudar essa família. Etiologia, isso que é difícil, Marcos. Etiologia, qual é a origem disso, doutor? Por que isso era um caso para cada 800, 900 crianças? Hoje é uma para 44, para 50. Aumentou muito. Por quê? A gente não sabe. Por mais que a gente leia, por mais que a gente observe, enquadra-se assim, fatores genéticos, fatores epigenéticos. Fatores genéticos que nascem, fatores epigenéticos são que os genes com o crescimento têm expressões diferentes de proteínas, diferentes, com resultados nas mudanças de comportamento. Então, você não sabe exatamente o que é uma etiologia desconhecida. E isso, nós somos muito cobrados. Mas como assim? Realmente, como assim, Marcos? É difícil, né? Aí a gente vê um quadro que explica assim,
Tem o paciente aí que vocês estão vendo, tem os fatores de riscos que nós mencionamos, e hoje você pode fazer um exame genético numa criança, você tem esses genes alterados, você tem quadros sindrômicos, como nós mencionamos, nós temos muito no projeto Amor de Criança, crianças sindrômicas com transtorno do espectro autista, então se associa a síndrome com o transtorno do espectro autista, e exposições ambientais, alterações de fatores imunológicos da mãe na gravidez. Então isso são fatores de risco, genéticos e epigenéticos, em resumo, certo? Os modelos animais têm servido muito para estudar isso, né? E você tem que ter sempre uma avaliação multidimensional, quer dizer, por vários profissionais. Então nós já mencionamos, o pediatra está sempre no meio disso. Sempre, às vezes, é a pessoa de primeiro contato. Mas o diagnóstico de apoio, a gente começa com o psiquiatra infantil, né? Ou um neurologista. Depois a gente vai precisar de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga, ou masculino ou feminino, terapia ocupacional e toda uma situação de apoio multiprofissional. E aí você tem os seus mecanismos de análise, se é genético ou não, o que acontece até chegar para se estabelecer uma estratégia terapêutica para isso. Então esse em termos de etiologia, essa abordagem que nós queremos mencionar. Você novamente está aí preocupado com o intervalo, mas então nós vamos para o intervalo mais uma vez e aí nós voltamos a falar sobre o transtorno do espectro autista aí. Deixa comigo então, vamos rapidinho para o intervalo e na sequência tem mais no nosso Mundo da Criança. Até já! Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Eu adoro fazer compras no Taust. Além de encontrar tudo que preciso, aqui, cada compra é um flash. É isso mesmo, você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70, leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com o Taust Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taust. Que
legal, a gente já está de volta aqui com o Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e também Colégio Criativo de Marília. Esse último bloco, o Dr. Francisco falando mais aí sobre esse transtorno do espectro autista. Doutor, é realmente complexo, mas é muito importante e que bom que você trouxe esse assunto para a gente conversar um pouco nesta noite aqui no Mundo da Criança. Toca daí, doutor. Então, Marcos, vamos complementar o programa, terceiro bloco, sexta-feira à noite e tal. Todo mundo feliz em casa e a gente com um assunto chato aqui, que é o transtorno do espectro autista. Mas vamos falar, vamos comentar. Só para completar, as manifestações clínicas, que a gente já mencionou alguma coisa. Então, você tem, falamos aí em teologia difícil, falamos sobre o conceito, falamos do grande impacto familiar que traz um diagnóstico desse tipo, ou uma hipótese diagnóstica dessa. Realmente precisa a gente tomar muito cuidado. E eu fico assim muito preocupado comigo mesmo e avalio muito quando a gente tem uma situação desse tipo. E as manifestações clínicas que nós já mencionamos, Marcos, são alterações de comportamento. Está aí na lousa para o telespectador fixar bem, uma dificuldade de socialização. Então você percebe que aquela criança não tem um relacionamento adequado. Então sempre que há uma dúvida qualquer, você enxerga seu menino, ele brinca com outras crianças, se aproxima, não tem comportamentos repetitivos. Não, ele falou numa época, certo? 1 ano e 3 meses ele está falando. Isso pode ser sim, uma criança mais tímida, o jeitão dele, a família é mais tímida. Então, olha para essas coisas todas. Às vezes você tem, claro, você tem um atraso cognitivo na criança, um atraso de linguagem, um atraso de comunicação, já muda, e são sintomas do transtorno do espectro autista. Mas se você teve um atraso de fala, falou com 1 ano e 8 meses, falou com 1 ano e 7 meses, agora 2 anos e 2 meses ainda não fala. Olha, como é que ele é na festinha de aniversário? Como é que ele é? Você está indo com ele na creche? Tá, como é que a professora aborda ele? Não, ele fica sempre separado, isolado, tem uma dificuldade de comunicação. Às vezes tem dificuldade de aprendizado. Né? Você começa a perceber que realmente aí você tem uma possibilidade diagnóstica. Então as manifestações clínicas, como nós mostramos, é um espectro. Manifestações, Marcos, leves, que podem passar despercebido, talvez eu e você, até situações mais graves. Né? Então esse é o espectro. Mas olha para isso. Tem alteração de comportamento, não falou, alteração de linguagem, comunicação, não está brincando. Olha, eu vejo que tem comportamentos repetitivos, brinca com um brinquedo só. Vamos começar a cuidar dessa criança sob outro aspecto. Aí, há outras manifestações clínicas. Nós fazemos gastrointestinal infantil. E aí a gente somos consultados por isso. Às vezes a criança tem outras manifestações, dor abdominal, diarreia crônica, às vezes vômitos. A gente teve criança assim, muito grave com transtorno do espectro autista. Tem aqueles que a gente chama um distúrbio de motilidade intestinal, então tem vômitos. Agora, tem um detalhe que é muito marcante no transtorno do espectro autista, que está aí em vermelho para chamar bem a atenção. São crianças que têm uma seletividade alimentar, Marcos. Olha, alguns são difíceis, muito difíceis. Eu tenho uma menina de 10 anos de idade, né? Cliente muito querida, família simples, mas muito atenciosa, bacana, sabe? Marcos, ela trata de maneira séria, multiprofissional, mas ela tem mais de 10 anos e ela só toma leite. Ela é até nutrida com leite, mas percebe o impacto familiar, Marcos, que isso traz para a família? Você tem uma criança com 10 anos e que toma leite. Difícil, muito difícil. Então, essa seletividade alimentar não é fato isolado, gente. Assim, não,
Meu menino não gosta de comer alface, não gosta de tomar tomate. Você tem autismo? Não, não é isso. Você tem que olhar para o todo. Quando que ele falou, como é que foi o primeiro ano, como que ele andou, como é que é o relacionamento dele, como que ele brinca. Ele, para brincar, é a toda. Faz uma bagunça danada. Mas só que, ele come arroz, feijão e carne. Antes comia uma saladinha, comia os legumes, faz parte. 1 para 2 anos de idade, você tem, as crianças tornam-se seletivas. Mas não é isso que é o transtorno do espectro autista. Ele tem várias manifestações. A gravidade é diferente, o impacto é diferente, o seu olhar como pai é diferente. Então, vejam aqui, as coisas são difíceis. Toma cuidado para não confundir. Então, seletividade alimentar é um sintoma muito importante dessa criança que tem transtorno do espectro autista, né? E ainda tem outras manifestações clínicas, Marcos. A gente pode observar, às vezes, sobrepeso. Essa criança que eu mencionei para você, que só toma leite, ela toma tanto leite, Marcos, sem controle, que ela é obesa, ou tem um sobrepeso. Obesidade entre crianças e adolescentes, consumo elevado de alimentos processados. Às vezes as crianças são tão seletivas, mas tem aquele alimento que é processado, doces, eles comem, certo? E comem bastante. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Aí que a seletividade é muito comum para frutas, legumes, folhas, verduras, então não come de jeito nenhum. E não tem como você fazer uma abordagem, Marcos, que você consiga dar um remédio para mudar essa criança de tal forma que vai comer uma banana, que vai comer uma folha de alface, que vai comer tomate. A gente não consegue. É muito marcante a seletividade alimentar. E assim, a mãe vai dizer assim, eu não consigo dar nada de novo para ele. Ele come esse pouco aqui, às vezes só sopa, né? Toma leite, né? Mas eu não consigo introduzir uma cenoura para ele. Tem uma dificuldade na aceitação de novos alimentos. Então tudo isso, gente, faz parte desse assunto tão sério que é o transtorno do espectro autista. E a gente tem que ter uma abordagem muito cuidadosa. Então você vê aí, as crianças, além disso, têm algumas coisas a mais. Nós falamos do comportamento, da interação social, da linguagem, da comunicação, da estereotipia, né? Daquele olhar que a criança tem parado e que não encara os pais, responde à distância ou não responde. Os pais começam a ficar muito preocupados. Mas são crianças difíceis para a atividade física, né? A exposição solar não tolera muito, tem o isolamento social, como nós mencionamos, o sedentarismo é muito marcante, sabe? Isso leva a um sobrepeso, às vezes a obesidade. Então esse aspecto nutricional, que é o que a gente trabalha muito, o diagnóstico, o tratamento, não é pediátrico. Mas essas coisas que vêm junto com o transtorno do espectro autista, tem muito a ver com a gente, né? E por isso a gente é muito consultado por isso, tanto numa fase inicial. O que você acha? Com a sua experiência, às vezes é muito difícil uma resposta única e a gente precisa de uma abordagem mais completa, né? O tratamento, esse é um aspecto assim difícil, Marco, porque em toda patologia, toda doença, se você tem uma pneumonia, você trata. Se você tem uma doença crônica, inflamatória, autoimune, etc., você tem um recurso terapêutico específico. Mas o transtorno do espectro autista, a gente não tem. Esse remédio melhora. Como disse, o espectro, as variações de sintomas, dificulta muito. Você tem alguns remédios que ajudam a controlar a hiperatividade que alguns apresentam, né? Mas você não tem um remédio, Marcos, que a mãe espera para que você atenda às suas necessidades. Às vezes são crianças que têm distúrbio de sono, então precisa de um remédio, mas o tratamento específico a gente não tem, né? Então não tem um tratamento, está aí na tela para o telespectador olhar,
um tratamento específico que englobe todo o contexto nutricional, comportamental, medicamentoso, aspectos físicos e educacionais. Então, essa é a situação assim que dificulta para a gente. A gente tem que realmente contar com os profissionais da área para nos chegar próximo ao diagnóstico, que não é fácil. Mas sempre que você tiver uma situação dessa, dúvida, consulte, avalia. Porque eu vou mencionar uma expressão que é importante para você, telespectador, Marcos, é importante para a gente, para a família que tem uma dúvida, é o diagnóstico precoce. Por que o diagnóstico precoce? Quando você começa um estímulo o mais cedo possível, tem dúvida, começa um estímulo, uma hipótese diagnóstica, então esse diagnóstico precoce é fundamental. A resposta é melhor. A tendência nossa, às vezes, Marcos, eu acho que você é assim, a gente tem medo da doença, então, às vezes a gente começa a fugir do problema, isso é muito comum na sua vida. Quando tem amidalite, enfrenta fácil, tem gripe, enfrenta fácil, mas quando tem um processo mais grave, que mexe com o íntimo, que mexe com o coração, começa a ter uma certa fuga. Então, você tem o diagnóstico precoce, isso que nós queremos mencionar em relação ao diagnóstico, para você poder ter um tratamento mais adequado. Tem que ter uma análise individual, o espectro, avaliações de sintomas são muitos. Tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, tem sempre que avaliar o desenvolvimento, tem sempre que avaliar a evolução desse desenvolvimento. Não é porque eu andei na época certa que eu não posso ter transtorno do espectro autista. O importante é a comunicação social, é o relacionamento, e você precisa avaliar, está sempre avaliando as respostas ao tratamento multidisciplinar. Então, transtorno do espectro autista, sexta-feira, realmente falar um assunto desse tipo, acho que a gente até chateou talvez um pouquinho o telespectador, mas é função da gente abordar, falar, alertar, e a gente complementa isso com a menção da necessidade que a família tem que pensar, Marcos, no diagnóstico precoce. Assim a gente encerra, Marcos, desejando a você, telespectador, amigo, um final de semana muito feliz. É claro, nesses 20 anos, de muita alegria, de muito prazer, lembrando aquilo que a Bíblia nos ensina. Continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótimo fim de semana!